a nossa BCC 701. Hoje a gente vai abordar o tópico entrada e saída. Falaremos uma breve introdução e depois abordaremos a saída, com a função print, e a entrada com a função input. Bom, os nossos programas normalmente precisam interagir com os usuários. Quem faz o papel de usuário nesse momento? Quem está executando o programa, quem espera o resultado do programa. Normalmente nós mesmos que estivermos programando, vamos testar o programa com o papel de usuário. Então, normalmente, o que acontece? O programa precisa receber alguns dados, precisam receber algumas informações que devem ser fornecidas no momento da execução pelo usuário, por quem está executando o programa naquele momento. Com essas entradas, o programa vai realizar a sua tarefa. E, como parte da realização de sua tarefa, está também apresentar os resultados para quem está executando o programa, ou seja, o nosso usuário. Então, nisso estão envolvidas duas tarefas principais: a entrada de dados e a saída de resultados. Normalmente, nossos programas, principalmente enquanto a gente está trabalhando apenas com a estrutura sequencial, nós vamos ter uma separação muito clara entre entrada, processamento e saída, onde a gente vai receber essas entradas, realizar os cálculos, realizar a tarefa necessária, preparar, então, a saída necessária para mostrar o resultado obtido para o usuário. E isso no Python é feito através de funções. A função input é utilizada para a entrada e a função print é utilizada para a saída. Por uma questão didática, a gente vai falar da saída primeiro. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês a função print, que é responsável por realizar a saída, a tarefa de saída. Então, print é o nome da função. E a gente já viu que função normalmente se utiliza como? Você define o nome da função, depois você abre parênteses, isso é obrigatório, e em algum momento lá na frente você fecha esses parênteses. Então, os parênteses são obrigatórios quando estamos utilizando função. Vale sempre relembrar isso. E dentro dos parênteses a gente coloca os argumentos que a gente quer passar para a função. É aquilo que a função precisa receber para ela realizar a tarefa que ela está incumbida. Então, nesse caso, o print vai receber a mensagem que eu quero imprimir no shell, no terminal. Essa mensagem ela pode ser de qualquer tipo. O print interpreta esse tipo e faz a impressão no terminal de acordo com o padrão estabelecido para aquele tipo específico. Normalmente a gente vai trabalhar passando uma string para o print. E essa string, muitas vezes, precisa conter partes que vão ser resultado do processamento. Então, a gente vai precisar alterar, criar uma string que vai substituir partes dela pelo resultado do processamento. A gente chama isso de string de formatação. No Python, a f-string. Uma f-string no Python ela sempre inicia com o f. F e o que é obrigatório em qualquer string, as aspas que podem ser simples ou duplas. Então, entre as aspas vem a informação textual que a gente vai trabalhar. E numa f-string, onde a gente tem um parêntese abrindo, um parêntese fechando, a gente vai ter uma expressão que vai conter o quê? O resultado que vai ser gerado. Então, na f-string, o resultado dentro das chaves vai ser substituído, vai substituir aquele pedaço da string. Então, aqui onde a gente está vendo de amarelo, abre chaves, 2 mais 3, fecha chaves, como nós estamos dentro de uma f-string, o interpretador do Python vai calcular o resultado da expressão e substituir toda essa parte do texto em amarelo por esse resultado. Então, a string resultante desta f-string aqui vai ser a soma de 2 e 3, é 5, certo? Essa é a mensagem composta a partir do resultado de uma expressão. A expressão é definida dentro da f-string, dentro das chaves, como a gente pode observar aqui. Vamos então para um exemplo. Aqui a gente tem alguns exemplos onde a gente mostra a utilização da string normal, padrão do Python, e da f-string, que a gente está aprendendo agora. Então vejam que a gente tem diferentes situações aqui para mostrar como funciona a f-string. Primeiro nós temos, eu vou depurar aqui para a gente avaliar linha a linha o que está acontecendo no nosso programa. Então veja que ele vai executar print olá mundo. É uma string, não é uma f-string, é uma string padrão. Então ele vai imprimir exatamente o que está dentro das aspas. Lembrando sempre que as aspas determinam a string, a informação textual. Toda vez, isso é um motivo de erro de muitas ocasiões, em que você esquece de colocar as aspas. O Python só vai interpretar informação textual através das aspas. Ok? Então veja aqui, print vai imprimir no terminal olá mundo, que é exatamente a string que está definida aqui como argumento para a função. Agora a gente vai chamar de novo a função print, está em amarelo aqui, mas agora a gente está passando uma f-string para ela com o texto olá mundo. Vejam que não há aqui abre e fecha chaves, não está nenhuma definição de expressão dentro dessa f-string. Não tem problema, a única coisa que vai acontecer é que não há nada para ser substituído dentro da string, então ele vai imprimir exatamente o que está definido no f-string aqui. Em seguida, ele vai imprimir novamente uma string. Agora eu usei as aspas duplas só para mostrar que a gente pode usar tanto aspas duplas quanto simples. A única regra aqui que a gente tem que observar é que abriu, iniciou com aspas duplas,
finalize com aspas simples a sua string. Então nós temos aqui, ó, a soma de 2 e 3 é, abre chaves, 2 mais 3, fecha chaves, certo. Bom, ele vai imprimir na tela exatamente como está aqui. Por quê? Porque não se trata de uma f-string. Quando não é f-string, aquele texto que está ali representa exatamente o texto que a gente quer, né, a informação textual que a gente quer imprimir. Agora, como se trata de uma f-string, ele vai procurar aqui dentro da string, onde tem chaves, e vai processar a expressão que está dentro das chaves e vai substituir tudo isso aqui pelo resultado da expressão. Então vejam que agora ele vai imprimir uma mensagem diferente. Ele vai substituir o abre chaves, 2 mais 3, fecha chaves, pelo resultado da expressão, que é 5. Então vejam lá, ele imprimiu no terminal, no shell, a soma de 2 e 3 é 5, certo? E agora a gente tem a criação de uma variável com um valor textual. Então vejam as aspas aqui, dentro à direita da atribuição, significa que é um valor textual. É um valor textual que vai ser atribuído à variável nome. Então a variável nome já existe a partir de agora, não vou mostrar a janela de variáveis aqui, mas a gente sabe que ela existe. A gente já conhece esse comportamento do Python, né? Então a variável já existe, agora eu tenho uma string que contém ali dentro, abre chaves, nome, fecha chaves. Da mesma forma que na linha 3 aqui ele imprimiu exatamente como estava na string, ele vai imprimir aqui agora. Por quê? Nós não temos a f-string aqui. Agora, por último, a gente tem a f-string, olá, nome. Então, como é uma f-string, ele vai substituir o nome aqui pela variável, pelo valor da variável. Ele vai lá na memória, recupera o valor e substitui aqui. Então, ele vai imprimir olá, Reinaldo. Tá? Uma questão muito relevante, muito importante aqui, é que como se trata de uma expressão, vejam, eu comentei a linha 5. Então, se eu executar de novo esse programa, a variável nome não vai ser criada novamente. Então, o que vai acontecer aqui? Garanto para vocês, vai acontecer um erro. Por quê? Porque quando ele chega a f-string, ele vai tentar calcular o valor desta expressão. Quando ele tenta calcular o valor dessa expressão, essa expressão simplesmente caracteriza que ele vai lá na memória pegar a variável nome, recuperar o valor da variável nome e esse valor será o resultado da expressão. Porém, a variável nome não existe, ela não foi definida. Então aqui dentro da f-string, a expressão precisa ser válida para que o resultado seja correto. Então se eu não criar essa variável aqui, o programa gera erro, como aconteceu ali. Certo? Bom, vamos ao próximo passo. No próximo, agora a gente vai fazer um exercício, rapidamente, um breve exercício, né, para a gente aplicar, utilizar o print e o f-string. Vejam o seguinte, a gente vai ler o enunciado do exercício, interpretar esse enunciado e construir o nosso programa. Ele pede o quê? Faça um programa que calcule a média aritmética de dois números, armazenada em duas variáveis, e imprima uma mensagem textual contendo os dois números e a média. Aqui é um exercício de sala de aula, né? Então ele traz um pouco menos de detalhes por enquanto. Então eu fico livre para fazer algumas coisas aqui, desde que eu atenda ao enunciado do exercício. Vocês vão ver que depois os exercícios práticos eles são mais detalhados, inclusive apresentam exemplos de execução. Tá? Mas aqui, por uma questão didática, a gente trabalha o exercício de uma forma um pouco mais flexível. Então vejam que interpretando esse enunciado, a gente observa que a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir os dois números em variáveis, porque ele pede isso, né? Dois números armazenados em duas variáveis. Então eu vou criar duas variáveis primeiro, porque antes delas eu não consigo calcular a média. Então eu estou determinando aqui a ordem, a sequência, eu estou interpretando o meu exercício e determinando a ordem em que as coisas devem acontecer dentro do meu programa. Então eu preciso, dentro do meu programa, primeiro criar duas variáveis, que eu vou chamar de num1. Como ele não definiu o valor, não definiu regra nenhuma, eu vou criar um valor aqui, 6. 6.5. É um valor real. Vou criar o num2 como um outro valor real, 8.5. Né? E vamos ver qual vai ser o resultado da média. Né? Eu vou ter que calcular a média também. Então eu vou armazenar uma variável também. Né? Então a média vai ser o quê? O num1 mais o num2 dividido por 2. Eu tenho dois números, vou calcular a média como? A soma dos dois números dividido por 2. Porém, é muito importante, toda vez que você estiver construindo uma expressão aritmética, que você observe a precedência e a associatividade das operações. Então, se eu deixar a minha expressão dessa forma, eu sei que ele vai primeiro realizar esta divisão, para depois realizar esta soma. Por quê? Divisão tem precedência sobre a soma. Porém, para calcular a média, eu preciso garantir que a soma seja feita antes da divisão. Vou fazer isso utilizando os parênteses. Então agora a minha expressão está correta. Então toda vez que você for construir uma expressão, tente observar isso e verificar se ela está de fato correta. Você vai ganhar tempo com isso, já identificando possíveis falhas, possíveis erros na sua expressão antes de executar o programa. Bom, a minha média já está calculada.
Agora eu preciso imprimir o resultado na tela. Então eu sei que para imprimir o resultado na tela eu vou usar a função print. Como é uma função, eu sei que eu tenho que abrir e fechar parênteses. E dentro dos parênteses eu sei que eu tenho que passar uma string para ele. Vou passar uma f-string para ele porque eu quero imprimir os dois números que estão armazenados nas duas variáveis. E eu quero imprimir o valor resultante da média, que está armazenado em uma terceira variável, que é a variável média. Então eu vou dizer aqui, como ele não especificou nenhum padrão de entrada e saída, eu vou dizer aqui que a minha mensagem vai ser a média. Aqui o acento, aqui eu uso o acento porque é a minha mensagem textual. Aqui eu não estou usando o acento porque é a minha variável, né? Eu vou adotar esse padrão de não usar acento nos nomes das variáveis, embora o Python aceite aqui, né? Então a média entre, eu estou construindo a minha saída, a mensagem que eu quero imprimir na tela. Então a média entre o primeiro número, qual é o primeiro número? Está armazenado em num 1. Por que eu coloquei parênteses aqui? Porque eu não quero imprimir o texto num 1 na saída, eu quero imprimir o valor que estará armazenado na variável num 1. Então, entre num 1 e num 2, eu estou construindo o texto que eu quero imprimir na saída, com os valores assumidos pelas variáveis. Então o que eu quero imprimir aqui é o resultado, que é a média. Então veja que eu coloco também entre chaves a média. Coloco entre chaves no 1 e coloco entre chaves no 2, porque ele vai na memória buscar o resultado, né, os valores armazenados nessas variáveis. Bom, meu programa agora está fazendo tudo o que ele pediu. Vamos ver, conferir aqui, né, se ele realmente faz o que deve ser feito. Então 6,5 mais 8,5 dá 15, 15 dividido por 2, 7,5. Meu programa está correto, validado, né? Então vamos partir para o próximo ponto. Bom, vocês viram que normalmente o que acontece? Eu vou construir uma f-string composta de valores, né? Valores estes que podem ser textuais, podem ser inteiros, podem ser reais, né? E, eventualmente, eu posso ter necessidade de formatar, especificar o formato desses valores para que a minha saída saia como eu desejo, né? Então, por exemplo, se eu tenho um número real, eu posso desejar imprimir esse número real com 2 casas decimais. Eu posso desejar imprimir um valor com uma determinada quantidade mínima de caracteres, para eu poder formatar direitinho a minha saída. Então, o f-string ele nos fornece esse recurso como? Com uma regrinha bem básica, né? Relativamente simples, né? Simples até, em que ela é composta de 2 pontos, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho onde esses 2 pontos entram, né? Então, ela é composta, onde essa regra entra? Ela é composta de 2 pontos, o caractere 2 pontos. Depois, uma informação que você tem que definir, que é a largura. O que é essa largura? Primeiro, ela é opcional, você não é obrigado a definir a largura, né? A largura representa a quantidade mínima de caracteres, portanto, é um número inteiro, que vai determinar a quantidade mínima de caracteres que aquela informação deve ocupar dentro da minha string. Depois vem um ponto e a precisão. Vejam que o conjunto ponto e precisão também são opcionais, né? Também é opcional. E isso aqui representa o quê? A quantidade de casas decimais que eu quero de precisão para o meu número. Obviamente isso aqui deve ser utilizado quando eu tenho um número real, senão não faz muito sentido, né? Utilizar a precisão. E eu tenho, por fim, o tipo. Então vejam, isso aqui é uma regra da linguagem, que deve ser seguida exatamente como está aqui. 2 pontos, largura, que pode estar omitido, ponto, precisão, que pode estar omitido, e o tipo, que é obrigatório. O tipo, se eu coloquei os 2 pontos, eu tenho que colocar pelo menos o tipo. O tipo representa o quê? Qual é o tipo de informação? Então ele vai ser representado por um único caractere. Aqui o S representa uma string, o D representa um decimal, que é um número inteiro, e o F representa um real, que é um número real, né? Um número float, o tipo float. Então, o Python nos dá muitas coisas além disso. A gente está vendo aqui uma versão resumida que vai ser utilizada, explorada ao longo da nossa disciplina, né? Então, tem outros tipos que podem ser manipulados, mas a gente vai manipular, a princípio, somente esses 3 tipos. S para string, D para inteiro e F para float. Vamos usar mais alguns exemplos aqui. Então vejam, nesse exemplo a gente vai criar 4 variáveis, uma variável string que se chama cidade, com o valor ouro preto, uma variável inteira que se chama Celsius, com o valor 32, uma variável Fahrenheit, que possui o valor 89.6, e a variável Kelvin, que possui o valor 305.155. E a gente vai usar aqui, para imprimir os números reais, esse padrão de formatação. Vejam, na linguagem de programação tudo é definido de forma padronizada, e a gente tem que respeitar esses padrões e entender como eles funcionam, para poder utilizá-los adequadamente. Então aqui o que acontece? Eu estou imprimindo a cidade sem nenhuma formatação, eu estou imprimindo Celsius sem nenhuma formatação, e estou imprimindo Fahrenheit com a formatação de uma casa decimal. Vejam, eu omiti, eu não defini a largura, porque ela é opcional e eu não quero, não desejo definir a largura aqui. Eu só quero definir que o meu número, representado pela variável Fahrenheit, deve ser formatado com uma casa decimal de precisão. E eu faço a mesma coisa com o Kelvin aqui embaixo. Então a gente está compondo f-strings aqui, todas são f-strings, onde eu defino a minha informação textual com base nos valores das variáveis que foram criadas no programa. Se eu executar aqui, agora eu vou executar passo a passo,
para que a gente tenha uma visão do que acontece. Eu não vou ficar mostrando mais a janelinha de variáveis aqui, nesses exemplos, mas a gente sabe que nesse momento ele acabou de criar a variável cidade. Acabou de criar a variável Celsius, acabou de criar Fahrenheit, acabou de criar Kelvin, com os valores que estão ali no programa. Bom, e agora ele vai imprimir lá no shell essa mensagem. O resultado dessa f-string aqui é o quê? Vai substituir esse trecho abre chaves, cidade, fecha chaves pelo valor ouro preto, valor textual. Então, se eu executar essa linha de comando, imprimiu lá a temperatura em ouro preto. E agora ele vai executar a linha 6, que contém o quê? Uma f-string Celsius, que vai ser substituído pelo valor da variável, e o texto Celsius. Então vejam a diferença aqui. Celsius aqui é uma variável, Celsius aqui é um texto. Está fora. O que está fora das chaves é texto, o que está dentro das chaves é expressão. Então ele vai imprimir 32 Celsius, né? A parte textual e o resultado da expressão. E agora ele vai fazer a mesma coisa para o Fahrenheit, porém ele vai formatar. Olha onde entra a formatação aqui. A definição da formatação, ela entra junto com a expressão. Primeiro eu tenho a expressão dentro das chaves e depois eu tenho a formatação ainda dentro das chaves. Uma coisa que separa a formatação da expressão é o sinal de 2 pontos. Por isso que ele faz parte aqui da sintaxe da formatação. Se eu não quero definir formatação, eu não tenho 2 pontos. Eu tenho apenas a expressão, que é o que aconteceu nas linhas 6 e 5 aqui. Agora, dentro das chaves, eu defino a expressão e o critério de formatação do resultado dessa expressão. Então o resultado aqui é pegar Fahrenheit, o valor de Fahrenheit, que é 89,6, e formatar com uma casa decimal. Ele já está com uma casa decimal, então ele vai imprimir aqui exatamente 89,6 Fahrenheit. A parte textual e a parte da expressão resultante aqui. E agora, Kelvin com uma casa decimal, seguido da informação textual Kelvin. Né? Prestem bastante atenção na questão do F antes das aspas e das aspas delimitando a minha informação textual. Então, como resultado aqui, a gente vai ter o quê? O Kelvin, que é 305,155, com uma casa decimal, né? E seguido da informação textual Kelvin. Executado aqui, vejam, 305,155 com precisão de uma casa decimal, vejam, é feito arredondamento. Ele arredondou aquele valor ali para uma casa decimal. Então a gente tem 305,2 Kelvin. No outro exemplo, a gente tem aqui duas variáveis textuais. E a gente vai explorar várias opções de formatação para essas duas informações textuais. Então vejam que aqui eu criei a variável oi com o valor olá mundo, textual. As aspas estão ali. Tchau, com o valor adeus mundo cruel, textual. As aspas estão ali novamente. Agora, sem formatação, eu simplesmente aplico a f-string com a expressão sem nenhuma formatação. Depois, com apenas a formatação da definição do tipo string. Tipo string. Depois a formatação para o tipo string com largura mínima igual a 25 e em seguida a largura mínima igual a 10. Então nós temos aqui a largura mínima de 25, a largura mínima de 25, a largura mínima de 10 para cada uma das variáveis. Executando isso aqui, vou executar passo a passo para a gente novamente poder ver o que vai acontecer a cada momento. Então, oi igual a lá mundo, criou a variável lá, eu já sei, já tenho entendimento disso, criou a variável tchau, vai imprimir agora no terminal o texto sem formatação, né? A informação textual sem formatação, 2 pontos. Agora ele vai imprimir a f-string oi com 3 exclamações. Então ele vai constituir lá, olá mundo, 3 exclamações. Agora ele vai fazer o quê? Tchau, 3 exclamações. Só que o tchau aqui é o quê? Uma expressão. Ele pega o valor adeus cruel mundo e imprime seguido de 3 exclamações. Vai imprimir agora a informação textual formatação para string. Imprimiu lá formatação para string. E agora vai imprimir oi com a formatação de string, que coincide com aquilo que ele fez antes sem eu fornecer nada em relação à formatação para a função, para a variável oi. Vai fazer a mesma coisa para a variável tchau, adeus muito cruel. O resultado é exatamente o mesmo aqui, né? Então não houve diferença aqui entre definir ou não o tipo da expressão. E agora a gente vai ter a definição com 25 caracteres para a largura. Por que eu sei que esse 25S significa largura tipo? Porque a precisão ela é acompanhada do ponto. Então, ponto precisão significa precisão em casas decimais, como a gente viu no exemplo anterior, ponto 1F. Aqui é 25S, não tem o ponto. Então, por padrão, ele reconhece o padrão e ele sabe que seguindo esse padrão, desculpem, 2 pontos, 25S significa 2 pontos, largura, tipo. O tipo S significa string. Então ele vai formatar isso aqui com, pelo menos, imprimir o primeiro formatação para string com largura mínima igual a 25. E agora ele vai imprimir o oi, que tem o valor olá mundo, com pelo menos 25 caracteres. Então veja, olá mundo tem 9 caracteres. Para ele completar 25, o interpretador
preencheu com espaços à direita do valor. Então, olá mundo é o valor da variável, ele completou até alcançar 25 caracteres e depois imprimiu as 3 exclamações. Por quê? O valor da variável oi e a formatação de pelo menos 25 caracteres faz parte desta expressão. Então, primeiro ele conclui essa expressão, completando o olá mundo com até 25 caracteres, para depois continuar imprimindo a string, que é composta de 3 exclamações. Vai acontecer a mesma coisa para o tchau. Então, olha lá, tchau tem o valor adeus mundo cruel, então ele pegou e escreveu adeus mundo cruel, completou com espaços até alcançar 25 caracteres, e aí sim ele continuou imprimindo a string, que é composta de outras três exclamações. Vejam que as 3 exclamações aqui estão alinhadas, porque eu tenho para as duas expressões a quantidade mínima de 25 caracteres, e ele completou os espaços até 25 caracteres. Agora vai acontecer algo diferente, porque a gente tem uma formatação aqui com apenas 10 caracteres. Se a gente observar bem, olá mundo tem 9 caracteres, vai precisar ser completado com mais um espaço. Complementado com mais um espaço. Adeus mundo cruel tem mais do que 10 caracteres, então ele não precisa ser complementado. Porém, a largura ela define uma quantidade mínima de caracteres. Se ultrapassar, ele vai imprimir o valor inteiro. Então, olha lá. Oi, olá mundo, completou com um caractere. Adeus mundo cruel tem mais do que 10 caracteres, então ele extrapola o mínimo. Mas vai extrapolar o mínimo. Este é o comportamento da formatação em f-string. Né? Se essa largura aqui não for suficiente, ele completa. Se ultrapassar, ele imprime com esse excedente. Então ele não limitou aqui a 10 caracteres. Ele vai imprimir todos os caracteres mesmo que extrapole. Este é o comportamento do f-string, ele foi definido dessa maneira, vai funcionar sempre assim. Né? Se a gente for para o próximo exemplo, a gente vai ter agora a manipulação de valores inteiros. Então vejam, mesmo padrão, sem formatação, agora aqui com a formatação especificando apenas o tipo, e aqui com a formatação especificando novamente apenas a largura mínima em caracteres para compor essa string. Como eu disse anteriormente, a ponto precisão só faz sentido quando a gente estiver manipulando valores reais, com a letra F aqui, né, para o tipo float. Então vamos ver a execução deste exemplo. Vai criar a variável x com valor 1, vai criar a variável y com valor 10, vai imprimir o texto sem formatação aqui, né, vai imprimir o x. O x igual aqui faz parte da minha informação textual. Abre chaves, x, fecha chaves, eu estou dentro de uma f-string, é o que? O valor de uma expressão. O x ali dentro ele é interpretado como uma variável, a variável x existe e tem o valor 1. Então aqui ele imprime x igual a 1. Y é a mesma coisa, tem uma parte que é texto y igual. Ele vai imprimir os caracteres y igual. Abre chaves, y, fecha chaves, e a expressão encara y como uma variável, o valor da variável é 10, ele vai imprimir lá y igual a 10. Agora com formatação para número inteiro. Então agora ele vai pegar e x ele já reconhece e usa a formatação padrão para número inteiro, que coincide com a formatação padrão sem a definição de tipo, sem a definição de formatação. Então ele imprimiu x igual a 1, y igual a 10, da mesma forma que ele imprimiu x igual a 1, y igual a 10, sem a formatação. E agora, por último, com a formatação para uma largura mínima igual a 10. Então vejam o que vai acontecer agora, porque ele vai pegar x igual, vai imprimir x igual, e depois ele vai pegar o valor da variável x e adequar esse valor a um mínimo de 10 caracteres. Esse mínimo de 10 caracteres aqui, olha lá, o que ele fez? Da mesma forma que para o tipo string ele complementou com espaços, aqui para o número inteiro ele também vai complementar com espaços. Porém, a gente observa um padrão diferente. E é muito importante a gente observar e memorizar esses padrões. Para o tipo numérico, os espaços foram preenchidos à esquerda do valor, né? Enquanto que para as strings ele preencheu à direita do valor. Então aqui primeiro ele colocou os espaços necessários para que o resultado da expressão ocupe 10 caracteres na string. Então ele colocou 9 caracteres aqui, contabilizando já com 1 a gente alcança os 10. E agora o que vai acontecer com o y é que o y vale 10. Então 10 ocupa 2 caracteres. Ele preencheu com 8 caracteres aqui. Então ele imprimiu y espaço igual espaço, porque faz parte do meu texto. E depois ele pegou o valor da variável y e fez com que ele ocupasse 10 caracteres. Pegando o valor de y lá na memória, que é 10, coincidentemente, acabou coincidindo aqui, né? Mas o valor na memória é 10 para y. E ele vai ocupar pelo menos 10 caracteres aqui. Então ele precisou complementar com mais 8 caracteres de espaço. Temos aqui mais um exemplo. Nesse exemplo a gente tem o quê? Números reais. Então a gente está aqui fechando esses 3 tipos
A gente já viu string, já viu decimal, já viu inteiro, né? E agora a gente vai ver o real, que é o float. Então, a formatação de float tem algumas características que a gente precisa observar. Aqui a gente tem um número negativo, né? Com várias casas decimais aqui, né? 1.111. A gente tem um número positivo aqui, 1.88888, com várias casas decimais também. E a gente tem um número z, que é 2.0. Né, apenas uma casa decimal. Da mesma forma, de forma padrão ali, a gente definiu várias possibilidades, então a gente primeiro fez x, y, z sem nenhuma formatação, depois a gente fez x, y, z com apenas definindo o tipo f, depois a gente fez a formatação com a largura de 10f, né, e depois a gente fez com largura 10, precisão 3f, então 10.3f. O que significa aqui? 10.3 vai ocupar, o valor deve ocupar pelo menos 10 caracteres, mas com 3 casas decimais de precisão para o número real. Vamos ver o que vai acontecer na execução desse programa. Então ele vai definir as 3 variáveis, x, y, z, com esses valores que estão no programa. Vai imprimir a mensagem sem formatação e vai compor ali agora uma f-string com o valor de x, de forma similar ao anterior, mas agora a gente está manipulando valores reais. Então, x igual a exatamente o valor que x foi definido aqui, menos 1.1111, vários uns. E agora vai fazer a mesma coisa com o y. Então imprimiu y igual, que faz parte da minha informação textual, mais o valor de y exatamente como está aqui, 1.8888. Vai fazer a mesma coisa com o z, imprimindo o que? O z com 2.0, que é exatamente como ele foi definido aqui. E agora a gente vai imprimir essa mesma informação, mas definindo aqui ponto .f, só especificando que, olha, esse valor deve ser impresso como float. E aí vejam que a gente tem uma diferença aqui para o comportamento dos demais. É sempre importante memorizar essas diferenças. Para S e para D, o comportamento foi 1. Agora, para F, o comportamento é diferente. Para F, ele limitou aqui a 6 casas decimais. Por padrão, lá no interpretador do Python, quando eu coloco somente o dois pontos F para formatar um número float, ele vai colocar 6 casas decimais. A mesma coisa vai acontecer com o Y. Veja lá, o Y foi colocado com 6 casas decimais. E aí, nesse caso, uma curiosidade, olha só, 6 casas decimais, há um arredondamento aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais. Então, ao arredondar esse número, ficou o último dígito de precisão aqui, ficou com 9, né, pelas regras de arredondamento. E aí a gente vai ter o Z agora. O Z, ele completou os zeros, porque aqui eu tenho uma precisão matemática de 6 casas decimais. Então ele vai complementar aqui, arredondando esse valor para 6 casas decimais. E agora a gente tem o quê? Vai imprimir de novo agora uma mensagem, né? Só informando que a gente tem uma largura mínima de 10 agora. Então a largura mínima é 10. Olha o que vai acontecer. Ele vai imprimir x com uma largura mínima de 10. Então vejam, eu tenho 6 casas decimais aqui porque eu não especifiquei precisão. Se eu não especificar precisão, são 6 casas decimais porque eu especifiquei o tipo f. O ponto, então 6, 7 caracteres. O 1, 8 caracteres. O sinal negativo, 9 caracteres. Então ele completou aqui com 1 caractere para alcançar 10, que é o mínimo. Agora ele vai imprimir o y. Olha lá, o y não tem sinal, mas ele pegou aqui as 6 casas decimais, o ponto 1, e completou com 2 espaços para alcançar o tamanho mínimo de 10 caracteres. E por fim, agora, a gente vai ter o z, que é a mesma situação. Então vejam que o sinal e o ponto eles foram contabilizados como caracteres, que de fato são caracteres que compõem essa informação textual aqui, né, que foi definida a partir do valor numérico que está armazenado na variável x. A mesma coisa acontece para a variável y e a mesma coisa acontece para a variável z. E agora a gente tem uma formatação aqui que vai especificar o quê? Além do tamanho mínimo de 10, vai especificar uma precisão matemática de 3 casas decimais para o meu número real. Então olha lá o que vai acontecer agora. Primeiro a mensagem, né, imprimiu a mensagem, que é 10, tamanho mínimo com precisão igual a 3. Agora vai imprimir o x. Olha o que aconteceu agora. Eu não defini 3 casas decimais, então eu tenho 3 caracteres de casas decimais, o ponto, o valor inteiro, que é 1, né, mais 1, e completando aqui até alcançar 10 caracteres. Mesma coisa vai acontecer para y, formatou com 3 casas decimais, mesma coisa vai acontecer para z. Certo? Agora aqui, só para a gente lembrar, se eu especificar aqui como s, o que vai acontecer? Um erro de execução. Por quê? Porque eu estou passando um valor real e tentando formatar como uma string. Ele vai dizer que os tipos são incompatíveis. Então a gente tem que prestar muita atenção no tipo que a expressão vai resultar e no tipo que eu estou usando para formatá-lo. A gente tem que, enquanto programador, saber manipular essas informações corretamente. Seguindo, então, a gente tem uma segunda situação que a gente precisa observar quando a gente está manipulando strings. E aqui não é só f-string, né? Vale para string e para f-string. Então a gente tem alguns caracteres especiais que devem ser considerados, que eventualmente podem fazer parte da string, podem fazer parte da informação textual, mas que por algum motivo são caracteres especiais que a gente vai ter que saber manipular de uma forma diferente. Então vejam aqui, se eu quero inserir um símbolo /n, que significa a tecla Enter, o que significa a tecla Enter? Se eu estou digitando aqui, ó,
e dou um Enter, o que ele faz? Ele foi para a próxima linha, certo? Aí se eu continuar digitando, ele está digitando na próxima linha. Se eu apertar Enter, ele vai para a próxima linha e eu continuo digitando a partir dele. Então a tecla Enter, em uma informação textual, ela significa quebra de linha. Se eu estava na linha 12 e apertei Enter, eu apertei Enter no meu teclado aqui, eu fui para a linha 13. O /N dentro de uma string tem essa mesma conotação. Então, por padrão, se ele encontrar dentro de uma string a barrinha invertida N, ele vai substituir isso por algo que significa tecla Enter, que é o quê? Movimentar o cursor para a próxima linha. Isso é muito útil porque muitas vezes a gente vai precisar, a gente pode fazer vários prints ou um print só colocando /N para quebrar a linha onde eu desejo na minha mensagem. Né? Então é um caractere especial, que é definido como /N. E a gente tem outro, /T, que é uma tabulação. Quando a gente aperta a tecla Tab, ele faz um espaçamento padrão ali também dos caracteres. Né? Então se eu quero usar, se eu tô, né? Imaginem aqui que a gente está definindo uma string dentro do print, que poderia ser, ela está representando algo que eu estaria potencialmente digitando no teclado em um editor de texto. Então no editor de texto eu posso usar a tecla Tab e posso usar a tecla Enter. Então eu tenho essa mesma representação, a possibilidade de expressar isso dentro da minha string. E aí vem alguns poréns, né? A gente usa as aspas para determinar o início e o fim da string, do texto. O que vai acontecer se eu precisar inserir estes caracteres como parte da minha string? Então eu preciso, o meu texto ele tem o caractere aspas. Para inserir uma aspas duplas, eu vou usar /aspas. Eu estou indicando, olha, essas aspas aqui não são de delimitação, início e fim da minha string. Eles são o caractere aspas duplas dentro da minha string. Então, para inserir o caractere aspas duplas como parte da minha string, do conteúdo da minha string, eu uso /aspas duplas. Da mesma forma, eu uso /aspas simples para inserir como parte do meu texto uma aspas simples. A barra ela não é utilizada para vários caracteres especiais, mas ela também pode fazer parte do meu texto. Eu quero inserir aquela barra como parte do meu texto, é um caractere do meu texto, é conteúdo do meu texto. Eu vou inserir como? Eu insiro uma barra com 2 barras dentro do meu texto. Ele vai indicar que tem as 2 barras dentro do meu texto. E aqui, 2 padrões especiais para f-string. Quando eu tenho uma f-string, eu não uso as chaves para poder determinar onde eu tenho expressões a serem substituídas. Mas e se as chaves fazem parte do meu texto ao invés de delimitar expressões? Eu preciso ter um mecanismo para inserir uma chave como parte do meu texto. É o caractere chave, não é o delimitador de expressão que vai precisar ser substituído. Para inserir chaves dentro do meu texto, eu abro chaves 2 vezes, representa a abertura de uma chave. Se eu fecho chaves 2 vezes, juntas, sem espaço, eu estou dizendo que eu quero inserir o caractere chaves e não encerrar uma expressão. Então aqui novamente a gente tem um exemplo que explora todas essas características aqui, todos esses caracteres especiais. Então veja que eu tenho primeiro uma string que contém /t e /n dentro dela. O que acontece na string quando eu encontro /t e /n? Ele não vai interpretar como os caracteres /n ou /t. Ele vai interpretar como a tecla Tab ou a tecla Enter. Então se eu executar isso aqui, a linha 1, ele vai imprimir na tela, no terminal, algo desse tipo. Ó. Ouro, a tabulação, preto. A quebra de linha, Minas, a tabulação, Gerais. Então vejam, ouro, tabulação, preto. Quebra de linha, Minas, tabulação, Gerais. Foi o que ele fez aqui. Ouro, tabulação, preto. Quebra de linha, vai para a próxima linha. Minas, tabulação, Gerais. A tabulação ela determina um padrão de espaçamento textual aqui. Né? Então ele usou esse padrão de espaçamento textual para poder fazer esse espaçamento aqui de Ouro Preto, entre Ouro Preto e Minas Gerais. Um comportamento interessante no print também é que ele, por padrão, ele quebra uma linha após a mensagem. Então aqui no Minas Gerais é como se eu tivesse quebrado uma linha, quebra-se essa linha, então o cursor está posicionado aqui nesse momento, porque o resultado do print quebra uma linha ao final. Aqui eu estou imprimindo apenas uma quebra de linha, mas lá no terminal ocorreram 2 quebras. Por quê? É a quebra de linha da minha string e a quebra de linha que o print insere após imprimir a minha mensagem. Isso é padrão do Python. O print, por padrão, depois de imprimir a mensagem, posiciona o cursor na próxima linha. Tá? Isso é importante, a gente vai voltar a isso em algum momento na nossa disciplina aqui. Vejam aqui agora um outro print. É uma string, não é uma f-string, que tem uma aspa no meio da string. Então vejam, /aspas duplas. /aspas duplas é um caractere especial que significa aspas duplas dentro do meu texto. Ele não está fechando a string. Então, quando eu executar aqui, olha lá, uma aspa, olha lá, aspas duplas, fez parte da minha string. Por quê? /aspas duplas faz parte da string.
Agora aqui um apóstrofo. Olha só, eu estou usando o apóstrofo aqui para iniciar a minha string, estou usando um apóstrofo aqui para finalizar a minha string, e por que esse apóstrofo aqui não foi interpretado como uma finalização da string? Porque tem uma barra antes dele. Então, barra, apóstrofo, não encerra a string. Eu continuo tendo uma string até achar o próximo aspas dupla, aspas simples aqui no caso. Então, ao executar, um apóstrofo, olha o apóstrofo aqui, o barra apóstrofo é substituído dentro da minha string pelo caractere aspas simples. E essa outra aspa simples aqui foi utilizada para fechar essa aspa simples, que é o que determina que eu tenho ali uma informação textual. Olha que interessante agora, uma barra, né? Ele não vai imprimir duas barras lá. Por quê? O barra, barra, olha o padrão. Barra, barra significa o caractere barra dentro da minha string. Então olha o que ele vai imprimir. Uma barra no meio da string, como está descrito ali. Agora o interessante aqui é ver esse recurso R. Eu tenho o f-string aqui que começa com F, né? Esse R antes das aspas da string significa que nenhum caractere aqui vai ser especial. Então vejam que aqui a barra não é especial. Olha aqui, ele não vai quebrar a linha. Porque aqui quando eu coloco esse R eu digo, olha, nada aqui é caractere especial. Então esse barra N não é uma quebra de linha, é o próprio barra N. Mas isso porque eu estou indicando aqui o R. Quando eu não indiquei o R aqui, é uma string padrão, né? O barra N representou uma quebra de linha lá pra gente. Agora vejam só, estou criando a variável 25, né? Aqui, nome aqui, com valor 25. Então vejam, aqui eu tenho uma string padrão. Essas chaves aqui representam o caractere chaves dentro da minha string. Então olha lá, ele não vai substituir o aqui, por quê? Só substitui o aqui quando eu tenho as chaves, quando eu tenho uma f-string. Então vejam que aqui eu tenho uma f-string, ele vai substituir ou não? Será que ele vai substituir? Vamos executar para a gente ver. Não substituiu. Por quê? Porque aqui eu tenho uma f-string, mas o padrão dentro da f-string é quando eu faço duas abre-chaves, é como se eu tivesse um caractere abre-chaves dentro da minha string. Quando eu fecho duas chaves, pelo padrão estabelecido aqui, é como se eu tivesse o caractere fecha-chaves dentro da minha string. Então, apesar de ter uma f-string aqui, esse parêntese aqui, parêntese, não foi substituído pelo resultado da expressão, porque eu tenho aqui, na realidade, parêntese, parêntese abrindo, parêntese, parêntese fechando, que tem significados específicos dentro de uma f-string. Agora, por final, na linha 11, a gente tem um abre-chaves, aqui um fecha-chaves dentro de uma f-string. Então, nesse caso, eu garanto para vocês, isso aqui vai ser substituído por 25, porque ele vai interpretar isso aqui como sendo uma expressão que precisa ser substituída, né? Olha lá, imprimiu chaves 25 em uma string de formatação. Então percebam aí como as coisas funcionam. Eu estou usando o depurador aqui para a gente pegar print por print, observando o padrão. E identificado e memorizado aquele padrão ali, a gente já pode saber que sempre que a gente usar dessa forma aqui, esse é o resultado que a gente vai ter. Okay? Então sempre observem o padrão e memorizem o padrão. Como é que as coisas funcionam dentro do Python, né, para que a gente possa usar esse conhecimento durante a programação. Né? Vamos então ali para um outro exemplo. Né? Agora vamos desfigurar esse exemplo aqui, porque a gente vai avançar um pouquinho nos slides. A gente vai falar agora... Ah não, desculpem, deixa eu ver aqui. Não. Aqui é um print. Esse nome aqui parece que está errado. Tá? Então vamos lá, é um print aqui. A gente está exercitando agora números reais, né, com números inteiros. Aqui é conversão de dados. Deixa isso aqui, esse exemplo, para um pouquinho mais para frente. Né? A gente está falando aqui dos caracteres especiais. Vamos falar do input aqui agora. Né? O input é utilizado para fazer entrada de dados. Então vejam, como que eu faço a entrada de dados aqui? Eu tenho uma variável igual. Isso aqui é porque normalmente o que acontece? O input ele é associado a uma atribuição, porque o input ele é utilizado para a entrada do usuário. Se eu estou fazendo uma entrada do usuário, eu vou precisar usar esse valor de alguma forma. Então, normalmente, para que eu possa usar esse valor dali para frente, eu preciso fazer uma atribuição. Então, eu atribuo o resultado do input a uma variável. Na atribuição, o que a gente tem? Nome da variável igual e uma expressão. Então, a chamada da função input aqui está substituindo, é uma expressão que vai funcionar como? O input é a função, o nome da função, abre e fecha parênteses, por ser função sempre tem o abre e fecha parênteses, né? E a gente vai ter aqui um argumento, que é uma mensagem também, de forma muito similar ao print. Então o que acontece aqui? O input, parte dele é parecido com o print, ele vai imprimir essa mensagem no terminal. Porém, o print imprime a mensagem no terminal e continua a execução do programa. O input não, ele imprime a mensagem no terminal e fica aguardando o usuário fazer a entrada. Então ele vai esperar que o usuário digite alguma coisa e aperte a tecla Enter. Após apertar a tecla Enter, ele captura o valor que foi digitado pelo usuário e retorna esse valor
como uma string, né? E nesse caso, como ele está associado a uma atribuição, ele vai concluir atribuindo aquele valor à variável. Então, a mensagem aqui ela pode ser passada para o input como da mesma maneira que o print recebeu uma mensagem. Então, tem os mesmos padrões, pode-se utilizar o fstring, pode-se utilizar uma string, ou qualquer outra coisa aqui que o print possa aceitar, né? Então, quando a gente faz, como eu disse, o input ele sempre vai retornar uma string, isso é a definição da linguagem. Como ele sempre retorna uma string, eventualmente eu preciso manipular valores de tipos diferentes. Então, para manipular valores de tipos diferentes, eu vou precisar converter aquela string que o input retornou para um valor inteiro, um valor real ou um valor string. Então, a gente tem aqui 3 novas funções que fazem conversão de dados de inteiro para inteiro. Então, a função int, olha os parênteses aqui. Toda vez que eu falar função, vai ter associado a ele o parêntese float, né? E str. Cada uma dessas funções recebe um valor que vai ser convertido para aquele tipo. Observação importante, esse tipo aqui precisa, o valor precisa ser um valor compatível para aquele tipo. Então eu passo um valor aqui que seja uma string, tem que ser uma string compatível com o tipo inteiro. Se eu passo uma string para o float, tem que ser uma string compatível com o valor real. E assim por diante. Então agora a gente tem, sim, alguns exemplos, só para a gente exercitar. Antes de entrar no input, a gente vai exercitar o quê? Essas conversões, a gente entender um pouco melhor como funcionam int, float e str. Então primeiro a gente tem um exemplo aqui utilizando a função int. Eu defini valor float aqui, 10.7, defini uma string com valor, com os caracteres 1 e 0, que é o valor 10. Mas é o valor 10 numa string, então não é um valor numérico 10. É uma string que contém o caractere 1 seguido do caractere 0. Temos a função x, que é real, e y, que é uma string. Vejam que eu vou imprimir aqui primeiro o valor original de x, que é real, apenas imprimindo o valor de x. Depois eu vou imprimir o valor de x como um inteiro. Então vejam o que foi feito aqui. Eu coloco dentro da minha chaves a conversão do int para inteiro. Depois eu imprimo o y como ele é, que é uma string, e depois eu imprimo o y convertido para int. Então vamos ver o resultado da execução deste exemplo. Vai criar a variável x, criou a variável y, agora ele vai imprimir x como ele é na tela, ela é o x, 10.7, o valor 10.7. Agora eu estou imprimindo a conversão de x para inteiro. Então ele imprimiu 10. A conversão de x para inteiro foi aqui resultado 10, porque 10.7 ele definiu que o int de 10.7 é 10. Ele joga fora a parte fracionada, esse é o comportamento da função int. Agora eu vou imprimir o y é textual, ele vai imprimir 10 ali. Eu não sei aqui, por essa impressão, eu não sei se é inteiro, se é string, mas eu sei que é string aqui dentro do meu programa porque eu criei como uma string. E agora eu vou imprimir o valor 10 como inteiro. Imprimir o valor 10 como inteiro. Uma forma de eu diferenciar aqui, é eu fazer uma formatação. Eu vou fazer uma formatação aqui com pelo menos 10 caracteres. Eu sei que nesse momento o y é string, então eu estou formatando com 10 caracteres o tipo string. E aqui eu sei que int y vai retornar um inteiro, eu vou colocar 10d. Mas vamos perceber aqui qual é a diferença. Por que aqui eu sei que é string? Porque ele preencheu espaços à esquerda, não é esse o padrão? Preencher com espaços à esquerda para uma string. E aqui ele preencheu com espaços à direita para string e à esquerda para o inteiro. Então ali dá para eu diferenciar, eu sei que esse 10 é string e eu sei que esse 10 é inteiro por causa disso, pela formatação. E observar que se eu tivesse colocado um D aqui, vai dar erro por causa daquela questão. O tipo tem que ser compatível. Se eu tenho uma informação string, eu não posso formatar como inteiro aqui, eu precisaria fazer uma conversão dela. Então vamos manter o S aqui e partir para o próximo exemplo. No próximo exemplo a gente está manipulando o valor float. Então vejam, o x manipulando a função float. Então o x aqui é um valor inteiro 10 e o y é um valor textual 10.5. Os caracteres 0.2, não é um número. E eu tenho o z aqui que eu converti para float o valor de x. Eu usei uma variável para receber a conversão de x para float. Então vejam, eu estou imprimindo aqui x, estou imprimindo aqui z. Z é o que? A conversão de x para float. Para y eu fiz diferente, eu tenho o y aqui e tenho o float y aqui para a gente ver que a gente pode usar qualquer tipo de expressão aqui dentro das chaves. Eu poderia ter colocado float x aqui no lugar de z, mas não fiz, criei uma variável aqui só para mostrar essa variação para vocês. Executando aqui passo a passo, a gente vai ver que primeiro cria a variável x, depois cria a variável y, depois cria a variável z, elas estão lá no meu espaço de variáveis na memória. E agora ele vai imprimir x sem conversão alguma, então imprimiu 10, x vale 10. Agora ele vai imprimir z. Z é a conversão de x em float. O que é resultado de uma conversão de 10, o valor inteiro 10 para float? É o valor real 10, 10.0. O equivalente a 10 inteiro para float é 10.0. Então agora eu tenho y, que é uma string. Olha lá, é a string 10.2. Então ao executar aqui, ele vai imprimir a string 10.2 lá. E agora ele vai imprimir o número float, a conversão de y para float, que também é válida. 10.2 string é
um número real válido. Se eu fizer aquela mesma estratégia aqui, ó, de colocar 10S e colocar aqui 10, aí aqui como é real, eu vou colocar ponto, não vou colocar nada não, 10F. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou executar tudo de uma vez, olha lá o que aconteceu. 10.2, aí ele completou à direita com espaços. Aqui ele pegou e colocou aquele padrão para o F de 6 casas decimais e completou com um espaço para poder chegar a 10 caracteres aqui. 6, 7, 8, 9, completou com um espaço em branco aqui. Né? Então a diferença entre eu formatar uma string e formatar um número real aqui, como a gente já observou anteriormente. Temos um terceiro exemplo aqui, né, de conversão, agora usando a função string, né, a função str. Então, vamos ver aqui o que acontece. Eu tenho uma variável, eu chamei de var inteira, esse nome é válido, né? Eu posso usar o underscore como parte do nome da minha variável, dei um valor inteiro a ela que é 10. Criei uma variável var string que tem o valor da var inteira convertido para string. Aí olha que interessante, aqui a gente vai aprender uma coisa nova. Ó. Eu tenho a soma igual a var inteira mais 5. E eu tenho a concatenação igual a var string mais 5. Só que aqui não é o valor numérico 5, né? É o valor textual 5. Por quê? Var string é do tipo string, eu posso fazer uma operação de soma com uma outra string. Né? Eu não posso somar um número com uma string, ele não deixa. Mas eu posso somar, no caso aqui, duas strings, mas na verdade a soma de duas strings a gente chama de concatenação. É eu pegar uma string e continuar com a outra string. É colocar as duas strings juntas uma após a outra. Né? Isso é uma concatenação. E aí eu imprimo soma e imprimo concatenação. Para a gente ganhar um tempinho aqui, eu vou executar tudo de uma vez. Olha o resultado. O que é um valor inteiro 10 mais o valor inteiro 5? É 15. O que é o valor textual 10 concatenado ao valor textual 5? É a string 105, 105. É a string 10, 10, seguida da string 5. Então é uma diferença aí significativa entre o mais aplicado a duas strings, ele não é soma, ele é a concatenação, e o mais associado a dois valores inteiros, em que ele representa a soma. Então, da mesma forma que parêntese pode ter representação diferente, pode representar os argumentos de uma função, ou pode representar a alteração da precedência dos operadores, aqui o mais dentro de um contexto em que ele está cercado, né? Tem dois operandos inteiros, ele é a soma. Onde ele tem dois operandos textuais, ele é a concatenação. Então é muito importante na programação a gente saber, olha, em que contexto eu estou utilizando aquele recurso para saber como ele vai funcionar. Então isso é o tipo de coisa que a gente tem que memorizar na programação. Como as coisas funcionam e o que cada símbolo significa dentro do meu programa. Temos mais um exemplo aqui de conversão de tipos. Vejam, ele está pegando aqui, criando a variável y com valor 102 textual e convertendo para int. Depois ele está pegando o valor ups, né, e vai converter para inteiro. Depois ele pega o valor ups de novo e vai tentar converter para float. O que vai acontecer aqui? Ó, funcionou para o 102. Ele pegou o 102 e conseguiu converter para inteiro. Depois ele foi tentar pegar o ups e converter para inteiro e ele deu um erro. Por quê? Ups não equivale a um inteiro. Olha o que ia acontecer aqui se eu passasse isso aqui para 10.2. Ele já de cara encontra um erro. Por quê? Ele não pode converter o inteiro, a string 10.2 para inteiro, ele não aceita. Quando é um número real, ele aceita, ele passa para 10, mas quando é string, não. Então tem essas diferenças, a gente tem que conhecer, né? Ter experiência com a linguagem, a gente vai adquirir essa experiência fazendo exercícios. Né? Então aqui não é um inteiro válido, ele não vai conseguir converter. Agora, ele conseguiu converter o 102 para inteiro, mas não conseguiu converter o ups para inteiro. Se eu trocar esse ups na verdade, deixa esse ups aqui, eu vou simplesmente comentar. Lembra do comentário? Eu vou comentar essas duas linhas, olha lá. Ele vai fazer o 102, mas não vai fazer o ups para float, porque o ups não é um float válido. Né? Então, a gente tem que tomar cuidados aí, porque tem uma diferença de comportamento das funções dependendo daquilo que ela recebe como entrada. Eventualmente vai acontecer algum erro na conversão, porque ele vai considerar que aquele valor não pode ser convertido para o tipo que você almeja, que você deseja. Temos aqui mais um exemplo, mas agora já associando essa questão da conversão dos tipos para a utilização de entrada do usuário. Então veja aqui, o que eu estou fazendo? Eu quero ler peso. Aí eu faço um input para o usuário me fornecer o peso, que é um valor real. Eu espero que o usuário me digite ali, para mim, uma informação que é um valor real. Porém, como resultado da execução do input, o que a gente tem? A gente tem um valor textual. Ele pode ter até os caracteres ali que representam um número real. Mas o input não retorna um número real. Ele retorna sempre um valor textual. Se eu quero manipular no meu programa esse valor como um valor real, eu preciso fazer a conversão dele. Por quê? Vamos lembrar, o input retorna sempre string. Então, se eu quero
float, eu tenho que converter o resultado do input para float. Aqui eu usei a mesma variável, a própria variável peso, para receber o valor do input, e usei a própria variável peso para receber a conversão do que eu recebi como input para float. Fiz a mesma coisa na unidade. Então a unidade eu quero que me forneça a quantidade de unidades, que é um número inteiro. Então eu recebo uma string do input, armazeno em unit. Eu converto o unit para inteiro e armazeno no próprio unit. Isso aí é totalmente permitido na linguagem. Eu vou calcular o valor dessa expressão, o resultado dessa expressão é atribuído a essa variável. O Python aceita isso porque o Python é uma linguagem chamada dinamicamente tipada. A variável pode mudar de tipo ao longo da execução do programa e a gente vai observar isso aqui na execução desse programa. Agora eu vou mostrar aqui as variáveis e vou executar esse programa para a gente ver o que acontece. Olha lá, o peso. A variável peso agora ela vai ser definida de acordo com a entrada que eu der para o input. Então veja, o input aqui eu estou esperando receber um número real. Ao executar o input, eu vou falar que é 6.5. 6.5. Fiz a entrada, olha lá, peso. Peso contém o valor 6.5, mas é um valor string. Olha as aspas aqui, ó. É um valor string. Por quê? Porque o input sempre me retorna uma string. Como eu quero manipular esse valor como float, eu vou converter esse valor para float. Então olha o resultado aqui, ó. Vou executar passo a passo, inclusive. Ele vai chamar a função float, mas para isso ele tem que saber o que representa aquele peso ali. Aquele peso é o valor 6.5. Ele vai converter esse valor para float. Antes eu tinha a informação textual 6.5, agora eu tenho a informação real 6.5. Então ele vai atribuir a peso o valor real 6.5. O peso mudou. Mudou de tipo e de valor, inclusive. Ele era a string 6.5, agora ele é o real 6.5. Mesma coisa vai acontecer com a unidade. Eu vou digitar um valor inteiro aqui, ó, 2. Ele pega aqui, o que ele vai fazer agora? Olha a unidade aqui, tem o valor textual 2, ele vai converter esse valor textual para inteiro. Olha o resultado aqui, converteu aquele valor textual, as aspas não existem mais. Quando eu tinha as aspas, ele era string. Agora, sem as aspas, ele é o inteiro, porque ele foi convertido aqui. E agora sim eu posso imprimir, olha, o peso de cada unidade é, vejam aqui eu tenho uma f-string e tenho chaves, né, aqui que delimitam o quê? Uma expressão. Eu tenho a expressão, peso dividido por unidade, e a formatação dessa expressão com 2 casas decimais de precisão. Ao executar essa linha, então, ele vai imprimir lá o quê? 6.5 dividido por 2, que é 3.25, e ele formatou com 2 casas decimais. Eu posso também fazer o seguinte. No programa anterior, eu não fiz um input para depois fazer um float. Eu gastei 2 linhas para fazer isso. Fiz o input, depois o float. Eu posso simplificar o meu programa em termos de tamanho, convertendo aquelas 2 linhas em uma única linha só, é uma única instrução que vai dizer, olha, converta para float o resultado deste input. Então vejam aqui o seguinte, uma coisa que a gente precisa observar e que também muita gente erra. O float é uma função, abre e fecha parêntese. O input é outra função, abre e fecha parêntese. O que está acontecendo aqui é que antes dele chamar a função float, ele tem que avaliar o que float vai receber. Então, para ele avaliar, para ele definir o que float vai receber como entrada, ele precisa executar o input. Então, esse programa é equivalente ao anterior, porque ele dá uma instrução em que a sequência de tarefas é exatamente a mesma. Primeiro faço o input, depois faço o float. Aqui, ele vai fazer da mesma forma, porque o input é um argumento para float. Então, antes de chamar o float, ele precisa determinar qual é o argumento que vai ser repassado para ele. Então, ele tem que executar o input primeiro, para conhecer o argumento, para depois chamar o float. Eu estou simplificando o meu programa, transformando 2 instruções em uma só, mas que são equivalentes. As tarefas vão ser executadas na mesma ordem. Primeiro o input, depois o float. Tá? Porque há uma dependência que o input está dentro do float. Então primeiro ele vai executar o input para depois executar o float. E é isso que vai acontecer aqui. Eu vou ter um programa com exatamente o mesmo comportamento e o mesmo resultado se eu fizer as mesmas entradas. Obviamente, se eu fizer entradas diferentes, eu tenho resultado diferente, né? Bom, e agora a gente tem um exercício para resolver. Vamos ver esse exercício. Exercício 2. Modifique o programa anterior, onde os 2 valores passam a ser reais. E o resultado da soma, o numerador de uma divisão. O denominador será um terceiro valor real, lido como entrada do usuário. Então veja, eu continuo tendo 2 valores que são reais. Então eu continuo tendo um num 1, só que agora é um valor real, né? Vamos jogar um valor real aqui, 5.9. Eu tenho num 2, que também é um valor real, eu vou chamar aqui de 10.4. Né? Eu estou usando o mesmo padrão que eu utilizei no exercício 1. Defini 2 variáveis com valores que vieram da minha cabeça, porque no enunciado não define valor, não determina como eles são obtidos. Né? E agora ele diz o seguinte, os 2 valores passam a ser reais, e o resultado da soma é o numerador de uma divisão. Então eu vou ter o numerador, que é a soma de num1 com num2.
digitei errado aqui, né? Vamos lá. No 1 com no 2. Isso vai ser para mim o nome. Eu estou mudando o nome porque eu quero dar um nome representativo aqui. Eu poderia chamar de soma? Sim. Mas eu sei que essa soma representa o numerador de uma divisão. Eu já estou dando o nome para ele de numerador. Ele me diz aqui que o denominador é um terceiro valor real lido como entrada do usuário. Então eu tenho o denominador, estou dando um nome significativo para minha variável, e ele é o quê? Um valor float. Olha lá, float, abro e fecho parênteses. Aqui dentro, o que eu quero transformar em float? Eu quero transformar em float a entrada de um valor pelo usuário. Então é input. Input, abri e fechei parêntese para o input. E aqui dentro do input, o que eu tenho? Uma mensagem. Eu vou dizer aqui, ó, digite o denominador. Ele não definiu mensagem, não definiu nada, eu vou definir a mensagem da minha cabeça. Digite o denominador. Agora, vejam, eu estou lendo o enunciado, interpretando e colocando, transformando esse problema, a solução, criando a solução desse problema em um programa que realiza as tarefas determinadas no enunciado. Definiu, o enunciado diz que eu tenho que ter dois números reais. Eu defini dois números reais em duas variáveis. Ele diz que a soma desses dois números reais é um numerador de uma divisão. Ele diz que o denominador dessa divisão vai ser definida pelo usuário e é um valor do tipo float. Então, eu já consigo calcular a divisão. A divisão é o quê? É o meu numerador dividido numerador. Toma cuidado para usar os nomes corretos. Denominador. Então, olha lá, eu cometo erros de digitação, mas eu tenho que ficar atento aqui para observar se no meu programa eu não estou cometendo nenhum erro de digitação e corrigir esse erro quanto antes. Eu não preciso executar o programa para ver que eu escrevi numerador errado aqui. Não preciso executar o meu programa para perceber que eu digitei o meu denominador errado. Eventualmente eu não vou perceber. Eventualmente eu vou executar, ver um erro. O nome da variável não existe. Esse recurso não existe. Opa, eu dei o nome, digitei errado. Né? Digitei o nome da minha variável errado. Então eu corrijo. Né? O quanto antes eu identificar o erro, antes eu o corrijo. Né? Então criei a divisão aqui. E agora, o que ele está dizendo para mim? Opa, deixa eu voltar para o slide. Né? O programa imprime apenas o resultado final da divisão, que também deverá estar armazenado em uma variável, arredondado para 2 casas decimais de precisão. Então eu quero dar um print aqui, imprimindo o resultado da minha divisão, formatado com 2 casas decimais. Então, qual é o valor resultante da minha divisão? É o valor armazenado na variável divisão, formatado com 2 casas decimais. Então eu criei uma f-string que vai substituir o valor da divisão, arredondando para 2 casas decimais, como a gente viu anteriormente. Ao executar esse programa, ele vai me pedir o denominador, eu vou dar aqui o valor 5. Opa, deu um erro, ó. Name, denominador não foi definido. Opa, olha lá. O que eu falei com vocês? Se eu digitar errado, eu vou tentar identificar meu erro e corrigir. Eventualmente, esse erro passa desapercebido. Olha aqui, eu não tinha percebido denominador. Eu não tinha percebido que eu tinha dado o nome errado aqui. Percebi agora que o meu programa executou com erro, eu interpreto o meu erro e vejo, olha, denominador não foi definido. Opa, eu errei o nome da variável. Mas eu queria dar o nome aqui, que é o nome que eu queria dar. Então eu dei o nome errado aqui em cima, na linha 4. Ao corrigir o programa agora, identifiquei o erro e corrigi o programa. Vamos ver se agora está tudo bem. Normalmente acontece isso, é natural que a gente cometa um pequeno erro em algum ponto, ou um erro, um determinado erro em algum ponto, e só perceba isso na hora que você executar o programa. Então, temos que interpretar o erro, observar o nosso programa, interpretar o nosso programa para descobrir onde o erro está e corrigir esse erro. Foi o que eu fiz aqui e o resultado foi 3.26 porque ele pegou 5.9 mais 10.4 e dividiu por 5. Então vamos ver se está correto mesmo. Ó, ele vai pegar 5.9 mais 10.4 e dividir por 5. Eu usei os parênteses aqui para poder fazer a soma primeiro, que é o que eu queria fazer, e dividir por 5. São os valores que eu dei. Então, olha lá, 3.26 é 2, convertido para 2 casas decimais, arredondado para 2 casas decimais, 3.26 é o que a gente queria. Então, resolvemos o exercício 2 como queríamos resolver. Temos mais um exercício aqui agora, o terceiro exercício. Implemente um programa que calcule a margem de lucro de acordo com este exemplo. Então veja, agora é dado um exemplo. Receita total, 2 pontos R cifrão 20 mil. Custo, 2 pontos R cifrão 13 mil. Lucro é 20 mil dividido menos 13 mil é o meu lucro. O resultado é 7 mil. Margem de lucro é 7 mil dividido por 20 mil, vezes 100, que é igual a 35,0%. Receita e custo são entradas do usuário. O restante são saídas. Então eu vou implementar um programa que vai gerar um resultado que seja parecido com esse aqui. Não propriamente vai ser exatamente igual, porque eu tenho algumas restrições, tenho algumas limitações aqui. Então vejam, receita e custo são entradas do usuário. Então eu sei que eu vou ter que fazer input, vou associar esse input uma variável. Então eu vou dar um nome aqui que represente exatamente aquilo que eu quero representar, é a receita. A receita
é um valor monetário, né, em reais, que vai poder ser float, embora ele não tenha definido ali. Eu sei que isso aqui vai ser, pode ser um número float, eu posso ter 20 mil, eu posso ter 20 mil e 50 centavos. Então eu vou converter para float o quê? Uma entrada do usuário. Então eu tenho o meu float e tenho o meu input aqui, duas funções que vão ser chamadas. Vou colocar a minha mensagem aqui dentro. Eu vou colocar uma mensagem exatamente igual àquela que está ali, ó, receita total, R cifrão. Eu estou tentando fazer alguma coisa que seja muito parecido com o que está ali no meu exemplo. Né? Então, aqui eu estou fazendo a entrada da receita, eu vou fazer da mesma forma a entrada para o meu custo, que também é um valor monetário, eu vou converter para float. Abrir e fechei já o parêntese para o float. É um input, vou fazer o input, abrir e fechar o parêntese para o input já. E vou colocar aqui a minha mensagem para o input, que eu vou colocar exatamente igual está ali, ó, custo, R cifrão, espaço. Tá? Para eu representar a mesma o mesmo exemplo daquela forma como está ali. Porém, o que acontece? 20 mil é um exemplo. E como é a entrada do usuário, eu posso executar esse programa e definir 20 mil, posso definir 50 mil depois, 30 mil depois. Isso depende do que o usuário me fornece. Então eu não vou usar 20 mil dentro do meu programa. Eu vou usar variável que representa esse 20 mil para este exemplo. Mas o meu programa serve para qualquer entrada. Então, dentro do meu programa, o que existe é a receita, não aqueles 20 mil ali do meu exemplo. O que existe dentro do meu programa é a variável custo, não aqueles 13 mil ali que estão definidos que está definido no meu exemplo. Então é importante a gente observar isso. Uma coisa é o exemplo, a outra coisa é o programa que eu estou implementando, que vai representar aquele exemplo e vai generalizar para outras entradas quaisquer. Nossos programas agora terão essas características, né? Essa característica. É importante observar isso. Aí vejam, o meu lucro, ele tem que ser calculado. Como que eu vou calcular meu lucro? Com expressão. Meu lucro não é 7 mil. Meu lucro não é 7.000. Meu lucro é, de acordo com o exemplo, a minha receita menos o meu custo. Então eu tenho que passar a observar o meu exemplo, observar o meu enunciado e saber o que aquilo representa dentro do meu programa. Dentro do meu programa, o lucro deve ser calculado com base no valor da receita e do custo. Para eu entender, eu estou entendendo o exemplo e transformando aquilo ali num programa. Então vejam, o lucro é igual a receita menos custo. Agora eu posso imprimir o lucro na tela, né? Como ele foi gerado a partir de valores calculados, eu vou imprimir ali, ó, lucro, R cifrão. O que é aquele 20 mil? O que eu falei que o meu 20 mil era representado no meu programa de acordo com a receita. É a variável receita que representa o lucro. A variável receita que representa a receita total dentro do meu programa. Né? Então, o meu lucro, a receita total, menos, estou representando ali aquela saída exatamente como está ali. Né? É a receita menos o custo. Meu custo não é de 13 mil reais. Meu custo é o valor da variável custo que foi definido anteriormente. E isso aqui, igual a R cifrão, é meu lucro que foi calculado. Não é 7 mil, é o lucro que foi calculado anteriormente no meu programa. Então eu tenho aqui já a saída relacionada ao lucro. Agora eu preciso calcular e imprimir o valor da margem de lucro. Então eu vou calcular aqui. É sempre bom, é mais fácil normalmente criar uma variável, calcular o valor resultante e depois imprimir o valor da variável dentro desse contexto. Poderia simplesmente fazer um print aqui e já calcular dentro das chaves o valor que me interessa. Mas eu acho interessante a gente exercitar, né, e resolver esses exercícios criando variáveis para facilitar o entendimento. Então o que é a minha margem de lucro? Minha margem de lucro é o 7 mil. O que é o 7 mil? 7 mil dentro do meu programa ele está sendo representado pelo lucro. Então é o lucro dividido pelo 20 mil. 20 mil dentro do meu programa é representado pela receita. Né? Então é o lucro dividido pela receita vezes, e aí o vezes aqui na minha expressão é asterisco, vezes 100. Com isso eu obtive a minha margem de lucro. Agora eu posso imprimir a minha margem de lucro. É o meu print, abre e fecha parênteses. O que eu vou ter aqui? Uma f-string, porque eu vou compor aquela mensagem. Margem de lucro, R cifrão, é o texto que eu quero representar. Agora eu quero o valor calculado para quem? Para o meu lucro. Então meu lucro aqui dentro não é 7 mil, é o valor da variável lucro. Dividido, R cifrão, pela minha receita. Então é a minha variável receita que representa para aquele exemplo ali os 20 mil. Vezes, aí eu vou usar o mesmo caractere, é o x. Vezes 100. Aqui eu estou dentro de uma string. Então eu posso representar aqui o x. Aqui no cálculo aritmético, na linguagem Python, o vezes é o asterisco. Então não confundir quando eu estiver calculando o valor de quando eu estiver representando a saída. A saída eu posso representar algebricamente como eu quiser. Estou representando exatamente como está ali. Igual a... Agora, aquele 35,00 é o quê? É a minha margem, é a minha variável margem que foi calculada aqui. Aí aqui tem um ponto interessante, olha lá, eu acabei de perceber que aqui é uma casa decimal apenas. Então é a minha margem formatada
com uma casa decimal. Porcento não, desculpa, 2 pontos, ponto 1, F. Né? Então agora, vejam só, o que está faltando aqui? Está faltando o caractere porcento. Se eu não colocar o caractere porcento aqui, ele não imprime esse porcento. Aí uma vez que eu observei essa uma casa decimal aqui, eu estou também observando essas duas casas decimais aqui. Então lá no meu lucro eu também vou formatar isso aqui com duas casas decimais. Aí já que eu estou nessa linha, né, de formatar as casas decimais, eu estou percebendo que aqui, ó, 20 mil, 3 mil, 7 mil, 20 mil, não tem casa decimal, né? Então eu vou formatar isso aqui com 0 casas decimais. Olha lá, eu posso fazer isso. Posso definir que o meu número real seja formatado com 0 casas decimais. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou fazer a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Por quê? Porque eu estou tentando gerar uma mensagem, né, gerar o resultado do meu programa, o mais próximo possível que eu conseguir do meu exemplo. E agora, eu acho que eu já fiz tudo, né? Porque eu já calculei o lucro, já imprimi o lucro. Já calculei a margem, já imprimi a margem. Agora eu vou ver se eu implementei o meu programa corretamente. Né? Eu vou usar os mesmos valores dali. Só que vejam só a diferença. 20 mil para mim aqui é 20, né? 2, 0, 0, 0, 0, 0. Né? Não tem ponto aqui, porque se eu colocar o ponto aqui é o número real 20.0. Eu quero o valor real 20 mil. Então é aqui que eu digo que a gente tem algumas limitações. Na entrada eu não tenho como usar aquele ponto ali como separador de milhar, como eu estou usando dentro do meu exemplo. Então eu tenho que saber diferenciar o que é o meu exemplo e o que é a execução do meu programa. Então se eu quero passar 13 mil reais como custo, é 13 mil como um valor real para o Python, sem aquele ponto de milhar ali. E aí, exatamente o que aconteceu. Olha, 20 mil menos 13 mil igual a 7.000.00. Aí outra questão. No Python ali, o separador para número real é o ponto. Existem estratégias, né, existem recursos mais avançados no Python para transformar esse ponto em vírgula. Só que a gente não vai entrar nesse nível de detalhamento. A gente vai permitir que a gente use ponto aqui ao invés de usar vírgula. Mesma coisa acontece com o 35, que foi calculado a 35.0 e não 35,0. Né? Quem tiver interesse pode estudar aí os recursos mais avançados do Python para fazer esse tipo de formatação. Então aqui eu tenho, né, exatamente o exercício implementado e implementado corretamente dentro das restrições que a gente tem daquilo que a gente aprendeu até agora do Python. Então beleza, para mim esse exercício está bem implementado e está corretamente implementado. O exercício 3 está correto, na minha opinião. Né? Então com isso, pessoal, a gente encerra essa aula de hoje, que tem como principal objetivo a entrada e saída. Galera, leiam o livro Texto da Disciplina. Esse conteúdo está lá no capítulo 3. Né? Então leiam o capítulo 3. Lá no capítulo 3 a gente tem vários exemplos, né? Extrapola aquilo que a gente trabalhou aqui. Tem vários exemplos, tem exercícios propostos ao final do capítulo que vocês devem fazer para complementar esse conhecimento aqui e chegar para a aula prática bem preparado. Beleza? Então obrigado, estamos aí finalizando essa aula. Até a próxima.